Boa noite. Olá, povo abençoado de Deus. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Deus é bom. Papai é maravilhoso. Vamos falar hoje um pouquinho de Jesus, né? Como a gente vem falando aí todos esses dias, e compartilhando uma palavra abençoada de Deus, né? E que essa noite possa abençoar a sua vida, falar com o teu coração. Sim. Que Deus abençoe esse propósito do Pai de reservar essas noites de segunda-feira para a gente poder estar falando de Jesus. Né? Acho que Deus tem um propósito nas segundas-feiras, né? Deus é bom. E aí, como tem passado? Como é que está sendo esses momentos aí de quarentena? É um momento especial para a gente estar, né, convivendo em família, é um momento especial para a gente estar, né, compartilhando palavra. É um momento especial que Deus separou para a gente conviver a vida comum do lar, né? E a gente dividir todas as coisas, de criar uma proximidade maior ainda, né, do que a gente tinha com familiares, com dentro da família, filho, esposa, marido. Amém. Ou seja, dia que a família realmente é um ponto alto da família, né? Reunida, unida, né? Isso é um momento muito, 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 muito especial. E que Deus parou tudo, parou a nossa vida, parou o mundo, parou tudo para que a gente pudesse ter um tempo de convivência e de consagração em família. Amém. Em família. Amém? Glória a Deus. Estou vendo gente tão abençoada aí, né? Glória a Deus, cara. Boa noite. Assim a gente vai orar assim. Tá com cálculo? É Mateus? Não. A Michele, no caso, tomou remédios. Ok. Vamos orar sim. Vamos orar sim. Amém? Vamos orar sim. A gente vai ter um momento de oração. Logo depois da palavra, a gente vai ter um momento de oração e vamos orar por você sim. Amém? Glória a Deus. É isso, meu amado. É isso, minha amada. Voltou do hospital hoje. Ok. Tá com dor agora, Mi? Ora agora. Então vamos orar agora. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Deus querido, nós queremos colocar a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor. Amém, Senhor. Pai, todo cálculo, toda enfermidade, toda pedra, Pai. Uma, duas, sejam quantas forem, Senhor. O Senhor entra ali com teu poder sobre o organismo dela, sobre o corpo dela, desfazer, a implodir, Senhor, a destruir, Senhor. E vai sair como areia, Pai. Nem pedrinhas, Pai, mas como areia minúscula, Senhor, vai sair do corpo dela. Nós damos uma ordem a toda pedra para desaparecer, implodir, desfazer. É uma ordem que nós damos em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo é o Deus que te sara, filha, ser curada em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus te abençoe, filha. Olha, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 13. Né? Amém. Vamos orar agora. Vamos orar para a gente começar. Amém, Senhor.
Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos tem ajudado, a todos nós, Pai. Aqueles que creem em Ti, Senhor. Confiamos nossas vidas a Ti, Pai. Queremos mais uma vez estar recebendo, Senhor, Teus ensinamentos, uma palavra vinda dos céus para cada um que está assistindo Pai. aqui, Senhor. É verdade, Pai. Pai, fala aquilo que cada um precisa ouvir, Senhor. Amém, Jesus. Mas, talvez seja uma palavra só, mas vai ser interpretada de maneira diferente para cada um, Senhor. Amém, Pai, Senhor. que venha semear nos corações, avivar, Senhor. Curar, Pai, no nome de Jesus. Em nome Pai. de Jesus. Usa a boca do teu filho, do teu servo, Senhor, para falar e para abençoar a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, a Valéria vai ler aqui Mateus 5,13. Ok. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém. Amém. Essa palavra, né, ela faz parte do Sermão do Monte, né, um discurso de Jesus, né, onde ele faz um resumo da sua doutrina, né, Mateus 5, 6 e 7. Então aqui em Mateus 5 ele começa com as bem-aventuranças. A gente vai chegar um dia que a gente vai estar falando sobre as bem-aventuranças, mas imediatamente após a bem-aventuranças, onde ele fala de quem são os bem-aventurados, né, do reino de Deus, e que são aqueles, né, no sentido contrário ou diferente do que o mundo enxerga. E ele diz lá, né, que são os pobres de espírito, aqueles que choram, né, aqueles que têm sede e fome de justiça, os mansos, né, os pacificadores, os de coração limpo, né? Então, a gente vê que as bem-aventuranças falam de um povo, de um grupo, de pessoas que não são propriamente as pessoas valorizadas nesse mundo, né? E após ele falar, né, das perseguições, que a gente vai sofrer perseguição por causa dele, né? Ele fala, vem dizendo sobre que a gente é o sal da terra. E ele faz uma declaração, essa é uma declaração muito forte. A gente vai ver o que ele quis dizer com isso, o que é ensinamento que ele tem sobre isso, do que ele está falando, de que nós somos o sal dessa terra, né? Assim, então, o que é essa terra? Que terra é essa que ele está falando, né? Quando diz que nós somos o sal da terra, ele está falando que nós somos algo para essa terra, para esse mundo. A terra aqui seria o mundo. E que nós temos o comportamento do sal. Nós somos como o sal dentro desse século que a gente vive, dessa época agora. E que sal é esse, né? O que é o sal? O que o público de Jesus, aquele israelita ali do primeiro século, entendia o que era o sal? A gente olha para esse discurso, a gente fala assim, poxa, o sal é muito do nosso uso diário. O que a gente usa o sal é para temperar. A gente tem um saleirozinho que a gente tempera. Mas será que é isso que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre tempero, sobre dar um sabor maior para a comida, né? O que Jesus estava falando quando ele enfatizou que nós somos o sal da terra, né? Assim, eu entendo que não era só isso, e a gente vai ver o porquê, né? O que o israelita do primeiro século entendia sobre o sal? Então, assim, primeira coisa, né, da gente deixar essa claramente em relação a isso, né, em relação ao mundo, ele está falando da nossa atuação nesse século, nesse presente século, dentro do mundo em que vivemos, né? Ora, a principal função do sal naquela época, né, a principal função dela era a conservação de alimento, né? Assim,
tempo sem refrigeração, meu amigo, a única forma que você tinha de conservar, de preservar a proteína, a comida, era salgando. Então o sal era aquilo que impedia a putrefação. Ele interrompia a decomposição. Então, ou um peixe, ou uma caça, ou um gado, né, seja um cabrito, uma ovelha, né, um cordeiro que era morto e ia servir de alimentação da família, ou ele comia na hora um peixe fresco, na hora, ou se ele tinha que guardar aquele alimento, ele tinha que salgar. Era a única forma, não existia outra maneira, né? Então o mundo antigo conservava o alimento salgando. E era uma questão de sobrevivência. Se assim não fizesse, ou ele era pescador e teria que pescar todo dia o seu peixe, ou ele salgava o que pescava, o que tinha abundância, porque não tinha como guardar. Então o sal tinha uma função de preservar a vida. Ele apontava para o tempo, ele interrompia a ação do tempo sobre aquele alimento. Ele apontava para eles, na visão deles, ele apontava para a eternidade, na medida em que ele conservava. E que, como se o tempo não tivesse ação sobre o alimento dele e da família. Numa região desértica em que muitos viviam no deserto, em tendas e peregrinando com seus animais, etc., né, o alimento era fundamental estar salgado. Né? Então, ele entendia que o sal era preservação e era um impedimento da putrefação, era a preservação da vida. Né? Ora, também, né, o israelita sabia que o excesso de sal, muito sal, também significava morte. Ele tinha a experiência ali do Mar Morto, onde um excesso de sal naquele lago, né, o excesso de sal, tanto sal, que nada, absolutamente nada, nascia ao redor dele. Não tinha peixe, não tinha molusco, não tinha não tinha algas, não tinha nada. Por isso o Mar Morto. Então o excesso de sal, ele também sabia que era morte. E nada prosperava. E ele sabia que aquele mesmo sal também era um sal que curava. Porque tem uma ação bactericida, não era também conhecido por eles esses detalhes, mas ele sabia que aplicado sobre uma ferida ele ressecava e as feridas secava e curava. Porque também impedia a ação da bactéria naquela enfermidade. Então o sal também curava. Era o agente que cura. Né? E por outro lado também, e a gente vê isso na palavra, Valéria vai ler um texto aqui de Levítico 2,13, né, em que o sal é o símbolo da aliança. Preste atenção. Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Agora Números 18:19. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo, como porção para sempre. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor,
para ti e para a tua descendência contigo. Então, assim, no primeiro, em Levítico 2, ele diz que todas as ofertas têm alçadas de cereais, tem que ter sal. São temperadas com sal. Então, é um símbolo de pacto, de uma aliança com Deus. E ele dá que tipo, como é essa aliança? Falando para os levitas, que o levita tem uma parte da oferta e que essa parte da oferta ele vai se alimentar e vai alimentar os filhos dele. Ele está falando que todo o povo de Israel, quando vier trazer uma oferta, uma parte dessa oferta é do levita. E esse pacto de Deus com os levitas é eterno. Amém. E ele diz então, dizendo que é inextinguível, ele diz assim, é um pacto perpétuo de sal. É um pacto que não é revogado. Amém? Ora, então ele está dizendo que o sal representa um pacto com o Pai, um pacto eterno. Amém. Um pacto que é feito por Ele conosco. Porque se fosse feito do nosso lado, né, a coisa seria diferente, não ia poder ser sal. Né? Mas como é feito pelo Pai, é um pacto de sal, é inextinguível, é um pacto eterno conosco, comigo e com você também. Né? Ora, e a gente vê também, né, o detalhe da cura, de que nós somos os agentes da cura. Tem uma passagem que a Valéria vai ler agora, né, que é a passagem de Eliseu, quando volta quando ele é ungido, ele é levantado profeta no lugar de Elias, e quando ele volta, ele entra em Jericó. Né? E os homens de Jericó veem a Eliseu, já sabendo que ele já era o profeta de Israel no lugar de Elias, e fala isso aqui para ele. Preste atenção. Segunda Reis. Isso, Segunda Reis 2,19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém as águas são péssimas e a terra estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando sal nele, disse: assim diz o Senhor: sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Presta atenção. Ele saiu com um jarro novo e pôs sal nela. Sim, levou o sal ao manancial das águas e sarou as águas. E ele volta e diz assim: assim diz o Senhor. Não foi Eliseu que sarou a terra. Não foi Eliseu que sarou as águas, mas ele foi o agente pelo qual, usado por Deus, Amém, sarou aquelas águas. Amém. E ele diz: assim diz o Senhor, e não assim diz Eliseu, assim diz o Senhor: sarei estas águas. Sarei essas águas. Então, amado, tanto eu quanto você, se Jesus faz a declaração: vós sois o sal da terra. O sal, quando age sobre alguma coisa, né, o sal, ele modifica aquilo com que ele interage. Seja ele temperando, seja ele salgando para preservar, seja ele em qualquer situação, o agente ao qual ele é lançado é modificado, é mudado, é transformado. Por onde o sal passa, por onde ele é lançado, não fica mais igual. Não fica mais igual.
E nós somos o sal no presente século. Nós somos os agentes que mudam. Mas a gente vai mudar o mundo? Uma boa pergunta. Qual a ação do crente nessa situação? Se nós somos sal, qual é a nossa ação? Como a gente faz? O que nós, na verdade, temos que fazer como sal? Né? E assim, ora, o sal, quando é lançado, né, já que ele modifica, presta atenção que a gente não muda o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem um príncipe. Assim, deixa eu mostrar para vocês em João, 1 João 5, 18 e 19. Eu vou ler para você aqui. 1 João 5, 18 e 19. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em João 14, vamos dar uma olhadinha aqui em João 14, juntos. João 14, 30. Aqui é o final da ceia. É o final da ceia. Ainda é quinta-feira santa, Jesus já ceiou e ele está falando com seus discípulos, né? O discurso de João 14 é esplendoroso, é maravilhoso, né? Jesus revela coisas ali tremendas, né? Importantes, né? E ele chega no final ali, ainda no cenáculo, antes de sair dali, ele faz a seguinte declaração lá em 14:30. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem comigo, nada tem em mim, nada tem comigo. De que não existe amizade, não existe proximidade, não existe nada entre Cristo e o príncipe desse mundo. Ou seja, está dizendo que somos totalmente apartados desse mundo. Ainda no livro de João, o próprio Senhor Jesus, aqui logo adiante, em 17:15, ele fala para a gente assim. Aí ele está na oração com Deus, fazendo a oração com o Pai, orando pelos apóstolos, pelos seus discípulos, e inclui nas orações aqueles que ainda vão crer nele, que somos nós. E ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Amém. Então, Jesus está falando assim, eles vão continuar desse mundo. Eles não são desse mundo como eu não sou. E ele fala aqui, no 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Somos enviados ao mundo como sal da terra. Amém. Para salgar. Para salgar. Ora, vamos continuar aí com relação a esse mundo, né? Da nossa atuação nesse mundo. A nossa atuação é a atuação
o mundo jaz no maligno, como a gente já viu. Algumas pessoas falam, poxa, mas o mundo, o século, o mundo atual, está tudo de cabeça para baixo. E eu pergunto a você, quando é que esteve de cabeça para cima? Quando? O mundo já esteve de cabeça para cima alguma vez? Você já ouviu nos livros de história em algum momento? O próprio Cristo foi crucificado. O mundo continua de cabeça para baixo. E o mundo jaz no maligno e caminha para o caos. Mas nós somos o sal da terra. Para atuação, a nossa atuação nesse mundo, no presente século, a nossa atuação é de saquear as vidas que estão lá perdidas. A gente sacar do inferno essas vidas e ser o agente salgador que cura, para que eles sejam transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Amém? Transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. E que Satanás, que o príncipe desse mundo, no final dos tempos, fique sozinho lá. E que nós consigamos cumprir o que Jesus nos determinou, o que Jesus pediu para que fizéssemos. Vão, ide e fazei discípulos em todas as nações, para que todos venham a conhecer ao Pai. E a gente, sendo esse agente de sal, que preserva a vida, que sara, né? Você sabia, né, que Deus falando para Moisés, falando sobre os incensos de louvor, os incensos queimados, que ele, na receita, ele ainda manda misturar sal? O sal também é louvor, amigo, é adoração. Nós somos esses adoradores. E em nada, absolutamente nada, temos parte com esse século. Aleluia. Com o mundanismo que está ali, com os valores desse mundo, a forma como age o mundo. Então as nossas atitudes de sal, elas são atitudes de contra-ordem. São atitudes diferentes daquele que está no mundo. Se o mundo é raivoso, nós somos pacientes. Se o mundo é mentiroso, a gente é verdade. O que pai ele falou aqui, cara? Eles não são desse mundo. Pai, é a verdade, pai. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Volta lá em João 17, a partir do 15. No 17 fala, santifica-os com a verdade. Quem é verdade e justiça? Tem um nome, sabia? Verdade e justiça tem um nome. Chama-se Jesus, o Cristo. Ele é a verdade. Ele é a justiça. Não está nesse mundo, não. Não são valores desse mundo. Não são pessoas desse mundo. Não é nada desse presente século. Quem é santificado com a verdade é o sal. É você. Sou eu. Nós somos o sal dessa terra. E a nossa atuação é com aquele que está à nossa volta. A gente é sal na vida daqueles que a gente conhece. A gente é sal na vida daqueles que a gente às vezes nem conhece, mas que sabem quem somos nós. Até pela palavra que pregamos, até pelas atitudes que temos, até pelo amor que a gente fala, pelo amor que exala de nós. Não porque somos melhores ou porque somos
os amores. Não, porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o amor dele está em nós e ele é um rio a jorrar de dentro de nós. E salgamos essa terra. Mas sal também, como a gente falou no início, é juízo. É juízo. Você lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló. Né? A mulher de Ló virou uma pedra de sal. E mesmo aquilo, a desobediência dela, tudo aquilo que ela passou, não foi suficiente para que a família de Ló fosse edificada. Na palavra, as filhas logo, como está na palavra, né, embebedaram o pai e fizeram e tiveram filho do próprio pai. Para perpetuar a casa. Assim. Mundanismo, cara. Apesar do juízo, muitas vezes o juízo não cria juízo. Não cria juízo. Então, assim, nós somos o sal da terra. Todas essas características são nossas. Às vezes a palavra que sai da nossa boca é dura. Pode ser dura. Como foi a de Jesus, e muitas vezes com os fariseus, com religiosos, com pessoas que não viam a verdade, viam seu próprio umbigo, seus próprios interesses, aquilo que agradava a eles. Ora, então vamos trazer aqui, né, para o nosso século, para as nossas vidas. A gente está passando por um momento tão difícil, assim, com tantas mortes e a gente num isolamento, com toda esse momento que a gente está vivendo. E a gente vê pessoas perdendo familiares, muita tristeza, muita angústia, pessoas perdendo emprego. Não, mas eu quero falar para vocês que Deus é contigo, cara. Ele é o responsável para te suprir. A preservação da sua vida cabe a Ele. Ele te sustenta. Ele é Jeová Jiré, a ti nada faltará. Amém. É Ele que te sustenta. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra de justiça, diz a palavra de Deus. Ele é contigo, amado. Ele é contigo. Agora você tem que estar com... Você tem que escolher. Não vai ser sal andando com o mundo. Nos valores do mundo. Não tem como eu falei ali naquela palavra de João, eu não vou ficar falando mais. Não vou falar mais tanto. Porque está vindo aí o príncipe desse mundo e ele nada tem comigo. As minhas palavras não são para ele. As minhas palavras são para vocês, para os meus discípulos e para aqueles que serão meus discípulos. E é isso, amado. É isso. É isso. Assim, em toda a nossa angústia, no nosso choro, mesmo no nosso choro, Deus está presente no nosso choro. O nosso pacto está presente no nosso choro. Porque até a lágrima do nosso choro é salgada. Verdade. Para que a gente se lembre do pacto de sal. Para que a gente se lembre de um pacto eterno. Para que a gente se lembre desse pacto que nós temos com Ele.
E mesmo no momento de mais angústia, o choro pode durar uma noite, chorando, mas a alegria vem pela manhã. Amadas, eu sei, Kátia, que você está sofrendo, está passando por um momento de angústia. E esse choro, essa angústia, né, para quem está passando por um momento triste, um momento difícil, esse choro pode durar uma noite, amado. Mas o Espírito de Deus que habita em nós é consolador. Amém. É consolador. Aleluia. E Ele está aí dentro de você para ser esse sal nas tuas atitudes para com aqueles que estão no mundo, para com aqueles que estão perdidos, para com aqueles que estão sem rumo. Tem tanta gente sem rumo, amado. Tanta gente precisando de uma palavra, de um aconchego. Hoje não dá nem para a gente abraçar, né? Mas via internet mesmo, atenção. Hoje a gente pode se chegar. Hoje a gente pode se abraçar virtualmente. Hoje a gente pode. Amém. Sabe? Porque nós somos sal. Nós estamos aqui para preservar a vida, para interromper esse ciclo de morte. Nós estamos aqui para interromper esse ciclo, para todas as vidas que estão na sombra da morte. Mas nós somos sal, nós somos luz. É isso que Jesus falou da gente. Então eu tomo posse dessa palavra. Se Jesus falou, amigo, ele é a verdade. Por que eu vou duvidar disso? Por que eu não vou crer? Eu não tenho nem esse direito. Se ele falou e ele é a verdade, eu creio de todo o meu coração. Porque ele falou. Ele falou de mim, de você. Ele falou, vós sois o sal da terra. Glória a Deus. Você é o louvor. Você é a adoração. Você é a verdade. Você é um pacto eterno. Você sara as águas, sara quem você chegar, que deita o sal. Quem sara é o Pai, como ele falou, mas você é o agente. Porque Eliseu lançou o sal e as águas foram curadas. Quem sarou foi o Pai, mas foi o sal que foi lançado. Amém. E você está sendo lançado hoje, meu amado. Você está ali, lançado, na família onde você está, na vizinhança onde você vai, no trabalho que você tem, com os amigos que você interage. Esse é você, o sal de Cristo. Amém? E assim, eu quero, assim, não quero mais prolongar, teria muito mais coisa aqui, é uma coisa tão legal falar desse simbolismo todo do sal, como o pacto eterno, né? É um símbolo de amizade. Assim, na época se falava do comer com sal, dos amigos, das famílias comiam com sal, né? Era um símbolo de amizade, porque o sal é perene. E só para encerrar, para fechar a palavra, né, ele diz assim, e se o sal se tornar insípido, o sal perder o sabor. A gente sabe que o cloreto de sódio é um dos elementos mais estáveis que tem na natureza. Você pode jogar ele na água e ele vai conservar ali a propriedade dele. Se a água, você decantar aquela água secar, vai estar o sal lá no final. O sal não vai embora, o sal vai estar lá, ele é estável. Né? Se você tacar fogo, lá, e ele não vai perder o sabor. Mas quando é que a gente perde o sabor? Quando a gente deixa de ser sal? Parece sal, mas não é sal. Assim, ali no Mar Morto, além do sal que há em abundância, há também outros elementos lá, né? Calcário, magnésio,
Você tem vários outros elementos lá e que são passíveis de você recolher, de você ali como se fosse um pó de gesso, né? Com muito calcário, e misturado com um pouco de sal e que tem uma aparência de sal. Parece sal. Tem até um salgadozinho. É um pouco salgado, porque está uma mistura de cloreto de sódio. Mas tem mais gesso do que sal. Tem mais calcário do que sal, do que cloreto de sódio. Então parece sal, mas não é sal. É fake. Então não tem as propriedades do sal. Mas o sal puro é o sal do Pai. Amém. Que somos nós. É você e sou eu. O sal puro que salga e preserva a vida, que rompe o tempo, que aponta para a eternidade, que é eterno. Somos nós, amado. Porque somos nascidos de Deus, nascidos do Pai. E que a morte já não tem poder sobre nós. Porque seremos arrebatados. Amém. Amém? Você crê nisso? Então, meu amado, e isso é dentro do teu coração. É o que você é a tua essência, porque vem de Deus. É o Espírito Santo que te conduz nisso. Amém. Sabe? É isso. E eu quero, assim, que essa palavra te abençoe, que essa palavra, sabe, te eleve, que essa palavra, sabe, pode revolver o teu interior, remexer o teu interior e você tomar posse dela. Porque se Jesus falou isso de você, é porque é verdade. Eu creio nessa palavra para você. Eu creio que você é sal da terra. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar, né, pelos pedidos de oração. Queria orar por você, né, pela Kátia, né, que estava pedindo oração, pela amiga dela, né, Kátia? Ela perdeu a amiga, né? Você perdeu a sua amiga, né? É um momento de tristeza. E eu quero orar por você, né? Pai, eu quero colocar a vida da Kátia nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus poderoso, num momento tão difícil, num momento de pranto, num momento de tristeza, Pai. Que o Senhor possa entrar ali com providência, Pai. Amém. Que o Senhor possa entrar ali com todo o teu amor, com toda a tua paz sobre a Kátia, sobre a família dessa moça que hoje não está mais conosco, Pai. Senhor, que o Senhor recolheu. Pai amado, que o Senhor entre ali com teu espírito consolador. Que o Senhor vai ali em cada família, tocar em cada um, Senhor. Que mesmo o choro dessa noite, o choro desse tempo, Senhor, meu Pai, se transforme em alegria. Amém. Porque o Senhor está ali com eles, consolando eles. Espírito Santo, eu te peço, eu clamo a Ti por essa família. E te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, por o Senhor estar aqui conosco. E te louvamos, Pai, por tudo. Por cada uma dessas pessoas que, né, puderam estar aqui, né, conosco. Pai, a gente estava orando pela Sandra Helena, né? O Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai. E eu quero orar também por todas essas pessoas que estão aqui hoje, agora conosco. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a cada família, a cada uma que, Senhor, que o Senhor vai usar poderosamente como sal. Edifique essas vidas. Nós te pedimos, Senhor, no poderoso nome do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meu amado. É isso aí, minha amada. Vê quem estava aí. Né? A pastora Cleide. Ah, como é que foi de viagem, pastorinha? Ai, que bom, que bom, que bom. Vocês são muito especiais. Né? Glória a Deus. Né? Juliana, Kátia, né?
Mark Pires, pô, bonzão ver você, meu irmão, saudade de você, de te abraçar, agora só de cotovelo, ó. Mas saudade de você, Marcelo, saudade de você, da Mi, de cada um, né? De cada um aqui, de cada um. Acho que a Marcela tá aí também. Marcela, Cleide, né? Enfim, todos, né? Que eu não posso esquecer alguém aqui. Né? Eu quero abençoar cada um de vocês. Amém? Gente, Deus abençoe vocês, que essa palavra possa, sabe, edificar o coração de vocês, né? Amém. Possa abençoar a vida de vocês, né? É o que a gente espera e a gente tem certeza, Obrigada, porque Jack. foi a palavra que Deus falou pra gente. Amém. 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 Ah, ela era da célula do Rio Comprido. A Sandra do... A Sandra? Que isso, cara? Como era o nome do marido dela? Eu lembro dela. Nelson? Do Nelson, é a esposa do Nelson, Kátia? Oh, meu Deus. Não sabia. Não tinha Ela informação. confirmou? Não, mas se era da célula do Rio Comprido, da nossa célula lá, era a Sandra, a esposa do Nelson. Que faleceu há pouco tempo também. É, que também faleceu há pouco tempo também, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, se encontrou com o Pai, né? Glória a Deus. Gente, a pastora Cleide é minha agora. Tá só emprestada, Jaque. Não se alegra não, hein? Tá só emprestada. Mas a Cleide é nossa, né? A Cleide é nossa. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um, né? É isso. Isso, sim, do Nelson. Pois é, eu lembro dela. Pô, pessoa muito especial. Muito especial. Que Deus, né, recolheu a filha dele. Salva em nome de Jesus. Uma idosa de 90 anos. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos ver o que a gente pode fazer, né, Kátia? O que a gente, se puder ajudar, a gente vai ajudar, né? Amém? Meus amados, vou encerrar agora, deixar vocês dormirem. Dormirem. A professora aqui me corrigindo, né? Deixar vocês dormirem. Amo vocês. Tenham uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique A com Deus. paz do Senhor.